Em 2 Reis, capítulo 4, nós temos a multiplicação do azeite. Diz: certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze-me uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Irmão, o que nós queremos nessa oportunidade comentar é sobre herança. Mas nós, como igreja, nós, como povo de Deus, temos que ter a plena consciência de que a igreja está na terra para tratar de coisas espirituais. É tudo que nós temos realmente palpável, são as coisas espirituais. Um dia, um homem chegou diante de Jesus e disse assim: mestre, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Jesus falou assim: quem me constituiu por juiz entre vocês? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Aí Jesus vai e conta inclusive aquela parábola que o homem diz: folga a minha alma, come e bebe, pois tens em depósito bens para muitos anos. Aí Jesus diz: e aí soa a voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Ou para o que servirá? Né? Então, essa questão, essa libertação que nós precisamos das coisas terrenas, é o que vai fazer realmente a Igreja do Deus Vivo ser um foco de incêndio que não pode se apagar. Porque eram assim os nossos irmãos do passado. A igreja primitiva, a primeira, que nós temos como referência do maior poder manifesto em uma sociedade, eram pessoas que se convertiam sabendo que iam colocar a vida em risco. Ninguém se convertia pensando em Deus abençoar ou multiplicar os seus bens materiais ou transformar a sua mesa farta. Ninguém estava nem aí para isso. O projeto deles era viver e morrer por Cristo. Então, Jesus não quis, aquele homem que chegou diante de Jesus, antes da parábola, aquele homem, ele tinha direito. Mestre, diga para o meu irmão repartir comigo a herança. Ora, tudo bem, está certo. Jesus poderia até ter dado uma palavra. Não, é claro. Cadê seu irmão? Chama ele aqui. Olha, herança, meio a meio. Não, Jesus não quis nem se envolver com isso. Quem me pôs de juiz dessas coisas aí? Estou nem aí para isso. É uma palavra pesada.
É uma coisa realmente impressionante. Como Jesus também diz assim lá em Mateus 6, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Não andeis solícitos, ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de beber. O quê? Com o que haver de vestir. Espera aí. Todas essas coisas, os gentios, o que são os gentios? Os que não têm a lei de Deus, eles procuram isso. Mas vocês não, vocês busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e justiça é não pensar em bens materiais. Isto é reino de Deus e a sua justiça. Nem pensar em bens materiais. Quem pensa em bens materiais, o que tem a ver o meu carro com o reino de Deus? O que tem a ver a minha casa com o reino de Deus? O que tem a ver o meu dinheiro com o reino de Deus? Quem pensa nessas coisas não sabe o que é reino de Deus. Tem muito que aprender ainda. E aqueles irmãos lá do passado, lembra que eles, lá no livro de Atos, Atos 5, Ananias e Safira, vendiam as suas propriedades e davam para a igreja, para que todos fossem supridos, todos fossem sustentados. Aquilo está demonstrando o desprendimento das coisas materiais que aquele povo tinha. Aí a sombra de Pedro está curando, está libertando, está expulsando o demônio. As coisas, para onde um discípulo partia, o Espírito Santo ia fazendo maravilhas, ou, como eu costumo dizer, um belo estrago no reino do diabo. E aqui, observa, irmão, como começa esse capítulo 4 de 2 Reis. Certo dia, a esposa de quem? De um dos discípulos dos profetas. Então, eu estou aqui com a versão da King James atualizada. A esposa de um dos discípulos dos profetas. Ela chega dizendo para Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor, a Yahvé, Jeová. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Ora, o marido dessa mulher, quando morreu, já deixou a dívida. Ele já deixou a dívida. Morreu. O tempo do pagamento passou, conforme dizia a lei, vieram os credores e vão levar os filhos e até a mulher para trabalhar de graça como escravo um determinado tempo, conforme era lá estabelecido pela lei judaica. Só que esse homem, além da dívida, ele deixou uma grande herança. E a mulher faz menção diante de Eliseu dessa herança. Tu sabes que o meu marido temia ao Senhor? Então, irmão, nós queremos ver justamente sobre isso. Tem muitos, talvez aqui dentro mesmo, que estão preocupados em deixar os seus filhos bem. Deixe seu filho bem. Deixe que ele veja que você verdadeiramente serviu ao Senhor. Deixe que teu filho um dia diga, depois da sua morte, seu filho possa dizer assim: realmente, papai era louco, mas era homem de Deus. Essa é a maior herança, meu irmão. Se nós conseguirmos deixar o nome do Senhor nosso Deus em evidência para os nossos filhos, eles vão conquistar tudo. Agora, se você apenas deixar uma casa, um carro, um dinheiro, pode ser que eles nunca na vida tenham nada além disso. Mas é a fé que faz verdadeiras conquistas nessa terra. A fé realmente, né? A fé faz Deus nos abençoar. Eu costumo dizer, o meu testemunho, eu encontrei um rapaz pedindo esmola lá perto da rodoviária Novo Rio, isso há algum tempo atrás, há uns 3 semanas. Mas eu estava numa pressa que eu estava andando na rua correndo, tinha que ir a vários lugares. E aquele jovem veio sacudindo umas moedas, me pedindo um dinheiro, eu
parei ali na frente dele, enquanto rapidamente sacava algum dinheiro da carteira para dar para ele, eu fui dar um testemunho para ele. Falei: rapaz, olha para o alto, olha para Deus. Quem está aqui falando contigo é uma pessoa que um dia teve menos do que o que você tem. Mas eu olhei para Deus, eu fui em busca, eu dobrei os meus joelhos, eu fui no meu canto, eu orei. Falei para ele: hoje eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho onde reclinar a cabeça e tenho dinheiro para te dar. Mas você não tem que viver de esmolas. Se você buscar o mesmo Deus que eu, Jesus Cristo, Filho de Deus que morreu por você na cruz. Enfim, preguei para o homem e depois virei e saí correndo pela rua. Que nem um tonto, né? Que nem um doido correndo, porque o banco não espera ninguém, o banco fecha. Então, meu irmão, e nós temos contas para pagar, e quando o juro vem alto. Então, herança que nós temos a deixar é essa, irmão. É herança de fé. E muita gente que não atentou para a herança de fé, a herança espiritual, acabaram se dando mal, muito mal. Quer ver? Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Nós tivemos um caso com o profeta Samuel. Você lembra? Nós não vamos abrir o texto porque você é expert em Bíblia, eu sei disso, que você sabe muito. Tivemos um caso com o profeta Samuel. Eu diria, Samuel foi um homem que a sua herança carnal, até dos filhos, o fez morrer decepcionado. Samuel, o grande Samuel, melhor dizendo, morreu decepcionado com os seus filhos. Os filhos de Samuel foram uma decepção tão grande que levaram a Israel a pedir um rei. Levaram a Israel a rejeitar ao Senhor. Quando Deus fala com Samuel: Samuel, eles pediram um rei, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Por quê? Porque o povo de Israel não olhou para a herança espiritual que Samuel estava deixando. As palavras, as profecias, a vida daquele homem com Deus não falou tão alto quanto a negligência dos seus filhos. Não falou? Deixa eu corrigir isso, né? Não falou na visão do povo de Israel. O povo de Israel, vamos endireitar isso, atentou mais para a negligência dos filhos de Samuel do que para a glória que Samuel estava deixando no exemplo da sua vida e nas palavras de Deus. Então, o povo de Israel diz assim: teus filhos se desviaram. E você já está velho, vai morrer, como é que vai ficar a nossa vida? Então constitui-nos um rei. Ora, e se eles tivessem olhado para a herança espiritual que Samuel estava deixando? Mas eles olharam para uma herança carnal aí dos próprios filhos de Samuel. Então, a herança espiritual, na visão deles, se perdeu, acabou-se. O que foi de Israel? Israel pagou caro, irmão. Israel, Saul se desvia, leva o povo para a guerra, milhares caem à espada. Por quê? Porque eles não olharam para a herança espiritual deixada por Samuel. Eles foram em busca da herança carnal e olharam: não, essa herança aí, teus filhos. Ora, os filhos de Samuel não significa nada. O que significava era a obra que Samuel estava realizando. Então, com a queda de Saul, o rei que eles pediram, a nação perdeu milhares de vidas ao fio da espada no confronto com os inimigos. Outra coisa que nós queremos ver, irmão, Elias é um homem que ele não deixa nenhum bem material, nada é mencionado sobre isso. O homem está viajando de um lado para o outro. Não há um registro sequer da família de Elias. Você conhece algum registro da família de Elias? Não conhece. Mas o que era poderoso e que este homem deixou? A história da sua vida com Deus. Esta foi a herança de Israel. Esta é uma herança eterna.
Eliseu também é um homem que não tem registro, não há registro da família de Eliseu, nem dos seus bens materiais, de nada disso há registro. Mas há registro das grandes obras que Eliseu realizou, e isso até hoje nós nos alimentamos disso. Nós temos Pedro, Paulo, Tiago, João. Sabemos inclusive que o apóstolo Pedro era um homem casado, tinha esposa e tinha filho, né? Está lá, a sogra de Pedro foi curada. Depois é mencionado um homem chamado Marcos, que parece ser filho de Pedro, mas não é esse o destaque. Do que nós nos alimentamos? O que Pedro deixou de herança para uma igreja, ou milenarmente, foi aquilo de espiritual que ele viveu. Então, irmão, mesmo que você deixe para o seu filho casa, carro, um belo diploma de faculdade, que você o coloque na melhor faculdade, você não pode nunca, jamais, em tempo algum, deixar isso como uma herança que esteja acima do conhecimento da lei de Deus. Porque seu filho pode fazer uma besteira na vida e perder tudinho. Mas quem tem fé, irmão, conquista além do que pedimos ou pensamos. Então, esse é o tema que eu quero que você vá pensando com a graça de Deus aí. E vamos lembrar ainda de Jeremias. Jeremias tem uma missão tão grande, tão poderosa, em que, ao contrário do que tanta gente hoje, eu já vi um homem criticando o outro. Poxa, eu tenho 5 filhos. Você aí, você não tem nenhum, cara. Ainda diz assim, você não tem nenhuma semente. O outro tinha 5 filhos. 5 escravos. 5 escravos. Inclusive, tão escravos que boa parte deles foi preso, alguns estão na cadeia, acusados de roubos, e roubaram mesmo. Eu moro no bairro, eu sei que roubaram mesmo. E outras coisas mais. É isso que é um filho? Adianta essa herança? Então o outro não tinha, né? Não tem filhos. E um criticando o outro. Aí aqui nós temos uma coisa na Bíblia que diz que Jeremias, dizem os historiadores, isso mostra até no filme, que Jeremias teria se apaixonado por alguém. Mas Deus vem e diz assim, Jeremias, tu não vai se casar não. Tu não vai ter filho não. Senhor, eu não diria, né, na linguagem de alguns, então eu não vou deixar nenhuma semente, nenhuma herança sobre a terra, nada. Vai deixar. Hoje Jeremias, meu irmão, tem muito mais filhos do que o que ele poderia deixar carnal. Eu sou filho de Jeremias, você é filho de Jeremias. Todos aqueles que já foram edificados pelas palavras de Jeremias se transformaram em filhos dele, tal qual filhos de Abraão pela fé. Então, Jeremias não deixou herança, né? O campo que ele comprou, ele deu não sei para quem lá, lembra? Ele compra um campo e deixa para alguém. Nunca se apossou daquele campo, Jeremias. Nunca se apossou daquele campo. Alguém chega, Jeremias, Deus falou comigo para mim te dar esse dinheiro. Jeremias, está certo, perfeito. Então me dá esse dinheiro aqui, ó, eu quero comprar o teu campo. O camarada diz assim, mas a cidade está em destruição e tu quer comprar um campo? Ele falou, Jeremias nunca pisou no campo, ele nunca nem foi lá ver o campo do homem. Não deixou herança. Ou deixou? Deixou. Jeremias deixou a herança, que é a obrigação nossa deixar, meu irmão. Uma herança de uma vida com Deus. Uma herança de palavras poderosas. De vez em quando, Deus, por misericórdia, tem me dado algumas frases, eu solto lá na internet. Eu tenho soltado algumas frases com o nome errado, nome trocado. E as pessoas dizem assim, puxa, que palavra poderosa. É do tal lá. Eu invento um nome americano, boto lá e as pessoas nem sabem que aquela frase foi na minha cabeça que o Espírito Santo, por misericórdia, produziu. Eu solto para lá e não faz diferença quem é. Faz diferença a ideologia, é isso que faz diferença. Se não fosse Jeremias aqui, fosse um tal João, fosse um tal Isaías, fosse um tal
Roberto, fosse um tal Marcos, não faz diferença. O que faz diferença é realmente o conteúdo, a ideologia. Então, Jeremias deixou a sua fé, a sua valentia, o seu arriscar a vida, deixou palavras eternas, mas ele não se preocupou com filhos. Ele até queria, segundo alguns historiadores, mas acabou que ficou para lá. Deus o proibiu e ponto final. Então, irmão, estamos falando hoje de herança espiritual. Essa herança espiritual, irmão, é que te leva realmente a conquistar. Já falei aqui várias vezes, vou repetir. Uma vez eu conversava com alguém e eu dizia, olha, eu não tenho nada. Sabe o que é nada? Eu não tenho nada. Eu só tenho aqui no meu bolso, na minha vida agora, eu só tenho o dinheiro da passagem. Eu vou ali pegar um ônibus e vou para casa. É tudo que eu tenho, eu não tenho nada. Eu tenho essa roupa e mais uma bermuda no meu guarda-roupa. Eu não tenho nada. Mas eu virei para a pessoa e disse assim, mas eu te afirmo uma coisa. Eu tenho uma fé rara e Deus vai honrar esta fé. Honrou. Mas só que Deus honrou muito além do que eu podia imaginar. Muito além. Eu nunca imaginei estar na posição espiritual, desfrutar de tantas coisas como desfruto hoje. Nunca imaginei que Deus fosse ser tão misericordioso. Nunca imaginei. Então, o que tem na sua vida, irmão, que você pode dizer, eu tenho uma herança? Ah, pastor, eu tenho ali 150 mil na poupança, meus filhos vão ficar muito bem. Vai nada, irmão. Os filhos do Ike Batista estão bem? Os filhos do Roberto Marinho, por acaso, estão bem? Se você não considera que eles estão bem, por que você quer deixar para os seus filhos as mesmas coisas que eles deixaram? Dura esse discurso. Quem poderá ouvir? Nós olhamos para os ricos e dizemos, coitado, eles não têm nada. Mas nós queremos fazer dos nossos filhos ricos. Para que um dia se levante um pregador e diga para eles, coitado, eles não têm nada. Irmão, eu sei que doeu aí, porque doeu até aqui. Doeu, bateu, mas que bateu, que foi uma chicotada violenta, né? Que bom que Jesus nos bate, né? A gente percebe que está vivo, né, irmão? Não temos que querer deixar para os seus filhos a mesma coisa que os ladrões deixam. A mesma coisa que os mercenários deixam. A mesma coisa que os empresários deixam. As mesmas coisas que os riquinhos que conquistaram um concursinho público e adquiriram um bom emprego e troca de favores, os políticos deixam. Não, eu tenho que deixar algo diferente. Se eu não deixar algo diferente, os meus filhos terão o mesmo destino dos filhos deles. E a Escritura diz que os filhos são herança do Senhor. Então você tem que dar um jeito de deixar algo dentro do seu filho, uma herança para ele, que Deus possa vir e pegar ele. Deixa dinheiro para o seu filho. O Espírito Santo não vem atrás de dinheiro. O Espírito Santo vem atrás da sua palavra, da palavra do Mestre. Porque desde o princípio já foi dito que o Espírito se movia sobre a face das águas, a palavra. Amém? Então, irmão, nessa oportunidade, é isso, é quebrando os elos, é arrebentando as correntes. Queremos ver Deus, tá bom, então eu tenho que me desvencilhar daquilo que me impede. Só que eu preciso desse momento aqui da misericórdia de Deus para Ele me iluminar. Se os meus filhos não entenderem a fé em Deus, como tantos que até entram na igreja, passam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e não entendem a fé em Deus, como eu conheço pessoas de outras denominações, encontrei um senhor outro dia no banco, que conheci do tempo da Igreja Batista, infelizmente ele já perdeu 2 filhos,
Estava lá triste, me reconheceu, soube da minha filha? Eu falei, não. Ah, morreu, tal, teve câncer em 6 meses, acabou. Lamentável, né? E a gente ainda diz assim, mas a nossa esperança, né? Pelo menos vamos encontrar no céu. A gente tenta até falar o que não acredita, para não destruir, sei lá, a pessoa já está uma situação tão deprimente. Aí, do meu primeiro filho, você soube, né? Eu falei, soube. Já foi um filho, já foi outro filho. Tem pessoas que caminham dentro da igreja, mas não conseguem entender o que é fé. Não conseguem entender o que é uma herança. Tenho dinheiro, vou pagar uma faculdade para o meu filho. Meu irmão, não se preocupe em pagar faculdade para o seu filho, não. O livro que realmente transformou a minha vida foi a Bíblia. Enquanto eu não tinha a Bíblia na minha vida, eu tinha apenas um 2º grau, vários cursos, e era apenas um mendigo, como tantos que têm 2º grau e vários cursos. Quando eu conheci esse livro e me apaixonei por ele, eu não sei como, mas eu me apaixonei por ele, eu vi a minha vida ser transformada por esta herança que alguém deixou. Muita gente trabalhou para essa herança estar aqui, essa Bíblia. Primeiro, os homens que se permitiram ser página para Deus escrever toda essa história. Herança gloriosa, que um dia nós chegaremos na eternidade e devolveremos para eles. Jeremias, onde tu estás? Eu vim aqui trazer a tua herança. Eu sou tua herança, Jeremias. A herança que você deixou lá na terra, eu usei muito bem. João Batista, cadê você? Estou aqui, Tupirani. Deve ser outro nome, porque esse Tupirani é tão feio. João Batista, eu vim aqui te entregar a tua herança. Aqui, João Batista, eu sou o fruto da herança que você deixou na terra. Pedro, estou aqui, Tupirani. Aqui, Pedro, eu sou a tua herança. Isso é verdade ou é mentira, meu irmão? Isso é uma verdade que você pode tranquilamente morrer por ela. Não vai perder nada, só vai ganhar. Né? Moisés! Moisés, você deixou uma herança tremenda, Moisés. Moisés, com aquela abertura daquele mar, Moisés, você gerou muitos filhos, muitos valentes, muitos guerreiros. Eis a realidade, tá, irmão? Então, nós somos edificados pela herança que eles deixaram. Depois, alguém dedicou a sua vida de uma maneira gloriosa. Você tem ideia de quanto tempo uma pessoa precisa se dedicar para traduzir essa escritura de um idioma para o português? Todos esses 66 livros, você tem ideia de quanto uma pessoa precisa se dedicar para isso? São anos de trabalho, traduzindo palavra por palavra, se preocupando em ser fiel, mais fiel aos originais, porque quando a questão é idioma, não dá para ser 100%, por isso nós temos várias versões bíblicas, mas alguém deu do seu tempo, deu da sua vida, trancado dentro de uma biblioteca, rodeado por livros, rodeado por dicionários, rodeado por enciclopédia, para deixar isso aqui prontinho. E tanta gente tem desprezado. Quem sabe se esses tradutores da Bíblia também não alcançam a salvação deles, e um dia Jesus diga assim, tu tem que se apresentar a mais um. Aquele homem lá, traduziu a Bíblia para o português. De onde você foi salvo? E eu vou correr lá e vou dar um abraço nele. Muito obrigado pelo teu tempo, meu irmão. Muito obrigado, tu fizeste uma grande obra. Me livraste do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Heranças, irmão. Heranças poderosas. Em breve nós teremos uma frase aqui nesse púlpito que o Senhor Deus nos concedeu. E esta frase é uma herança poderosíssima. Ela é grande, eu não sei de cabeça. Ela é uma herança poderosíssima,
Mas é uma herança tão forte que ela inclusive vai abalar o reino do diabo. Então, meu irmão, Jeremias, Elias, Eliseu, alguns deixaram filhos, não foi uma boa herança, outros nem filhos deixaram, casas não deixaram, dinheiro não deixou, até hoje nunca se viu uma peregrinação à casa onde morou o apóstolo Pedro, mas tem peregrinação aonde morou Rui Barbosa. Tem peregrinação ao Palácio de Duque de Caxias. As moradas lá de Petrópolis, de onde o imperador Dom Pedro I habitou, aonde dormiu a sua esposa, a dona Maria Leopoldina. E assim vai, aquela cristaleira, aquele móvel que Dom Pedro I usou, que trouxe de Portugal e tudo. Oh, que herança maravilhosa. Irmão, trabalhai pelo que permanece para a vida eterna. Amém? Então, irmão, nós recebemos, estamos aqui porque recebemos uma herança espiritual. Alguém deixou, escritores, tradutores, profetas, deixaram uma herança espiritual, e é por isso que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui por causa de uma herança espiritual, porque não foi dinheiro que te trouxe para cá, não foi carro que te trouxe para cá, não foi casa que te trouxe, não foram roupas nem sapatos. Você veio para cá atrás de algo espiritual, que você julgou isso ser tão valioso, que valia a pena você sair da sua casa uma hora dessa e vir para cá. Então não ouses pensar em deixar para alguém algo diferente dessa glória que você encontrou. Você tem que deixar para alguém o mesmo que tem feito de você o que você é. Essa é a nossa guerra, irmão. Quebrar os últimos elos dessa corrente. Agora, tem o lado negativo. Alguns que não conseguiram entender isso e aí valorizaram essa herança espiritual, não valorizaram tanto. Pessoas que abandonaram essas palavras poderosas por causa de um casamento, pessoas que abandonaram por causa de um filho, e lá pessoas que abandonaram por causa de um trabalho. Eu conheci pessoas, seminaristas, que abandonaram o seminário. Irmão, está no último ano do seminário, depois de 3 anos, no último mês, era novembro já, o seminário estava acabando. O homem ia concluir o seu seminário, pegar o seu diploma, como era um objetivo de muitos, tal. Mas ele recebeu um convite de trabalho irrecusável, tinha que ser de imediato. E lá foi ele trabalhar na Rede Globo de televisão. Ora, se isso não é uma proposta do diabo. No último mês, depois de 3 anos, ele abandonou tudo, porque a proposta era irrecusável. Imagina hoje você receber uma proposta de trabalho para ganhar 10 mil reais. Era um pouco irrecusável, né? Se a pessoa tem ambição, mas isso, meu irmão, é para que sejam provados os verdadeiros. Mostrou que trilhou 3 anos de seminário e era um falso. Não estava disposto a ir até a morte com Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 34, irmão. Mateus 10, 34 diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará.
Eu te pergunto, irmão, quem é Jesus? Jesus diz a Bíblia que ele é o Verbo. O Verbo é a palavra em ação, né? Isso é o Verbo, a palavra. Jesus está falando, quem por amor de mim, por amor de mim, por amor de mim, por amor de Jesus, meu irmão, significa por amor à sua palavra. Exclusivamente isso. Muitos, infelizmente, conheceram a palavra, mas não conseguiram romper os laços familiares, que ao contrário do que muita gente pensa que é a palavra do pastor Tupirani, não é não. Laços familiares que muitas vezes precisam ser rompidos, são palavras aqui, do Senhor Jesus, no verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não é palavra minha, não. Isso é palavra do Senhor, o nosso Deus, ao qual muitos já têm dito, dura este discurso, quem poderá ouvir? Já falei aqui, um pastor que veio da Maranata e veio todo feliz, vou seguir com Jesus, eu estava atrás dessa palavra. Na semana seguinte o homem vem e diz assim, pastor, ora aí por mim, que a minha esposa não quer sair da Maranata, nem minhas filhas, porque já tocam piano, dirigem coral, são assalariadas pela igreja, e a minha esposa falou que não é possível que depois de 20 anos, você agora vai querer dividir a nossa família, ora por mim. Que ora por mim, meu irmão? Quem conhece a verdade não precisa de oração, precisa de decisão. Amém, meu irmão? Quem conhece a verdade não precisa de oração, precisa de decisão. Quando Jesus passa e diz para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só te resta uma coisa, seguir. Então, aqui, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, mas quantos, por causa de parentes, familiares, por causa de casamento, filhos, quantos deixaram a palavra de lado e ficaram com essas coisas que não saltarão para a vida eterna? E assim, não escrevem uma boa história, não deixam uma boa herança espiritual, não usufruem da herança que foi deixada, uma herança espiritual muito tremenda que foi deixada para as nossas vidas. E às vezes diz, Jeremias é um grande homem de Deus, Pedro, Paulo, Tiago, João, Isaías, Ezequiel, Amós, Obadias, todo mundo é homem de Deus. Mas eu tenho que entender o que esses homens de Deus deixaram para que eu possa trilhar o mesmo caminho deles e ser também homem de Deus. Amém? Então, nós estamos aqui em busca de heranças espirituais que outros deixaram e as quais nós temos que deixar. A palavra é sempre a mesma, o livro é a base, então aquilo que daqui eu me alimento e vem para a minha vida, salta através da minha vida e vai alimentar outros, e é o que eu tenho que deixar para os meus filhos, para a igreja, para quem quiser a verdade, eu tenho que deixar esses escritos. Não adianta deixar ouro, prata, nem diamantes, porque um dia eu posso ouvir uma voz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Amém.